nunca, né, não travou na sua cabeça batalhas insanas para caber? Desculpa, tô vivendo ao videocast com temas quentinhos da minha terapia e hoje eu quero trocar com você a ideia das batalhas insanas que gritaram na minha cabeça e ainda gritam na atualidade. Dentre elas, já quero trazer de carrão de cena, eu muitas vezes cedi para caber. Muitas vezes eu aceitei para caber. Com medo de quê? De ficar sozinha. Silvia, você, terapeutizada, com medo de ficar sozinha? Quero te dizer o que muitas mulheres não dizem e têm medo, cagaço, que sim, quanto mais empoderada, quanto mais dona de si, mais insegura você é. E sim, eu fui muitas vezes insegura. Sim, muitas vezes eu cedi. Sim, muitas vezes eu fui para rolê que eu só queria a minha cama. Que muitas vezes beijei algumas bocas que eu não queria beijar para caber. Silvia, o que você está falando? Quantas pessoas não cedem, não só no beijo na boca? Quantas pessoas não cedem na amizade para caber com medo de ficar sozinha? Porque o preço de você pagar realmente de ser quem você é saber que você vai desagradar. É saber que sim, vão falar de você pelas costas. Você acha que ninguém fala de ti pelas costas? Claro que falam. Só que a gente não quer, porque a gente foi educada. Aí eu digo as mocinhas, né? Os meninos, nem tanto. Alguns também são da história do príncipezinho. Mas as meninas é a história do quê? Senta direito, fique comportada. O meu ato de estar sentada desse jeito, também nesta cadeirinha, é intencional, porque muitas vezes eu fui ceifada, condenada pela minha vozinha, que Deus a tenha em bom lugar. Que ela dizia: Silvia, uma boa moça não senta assim. Silvia, cruze as pernas. E eu louca, selvagem, querendo sentar do jeito que realmente eu queria. E hoje eu estou sentada desse jeitinho. Mas muitas vezes eu cedi para caber no relacionamento. Deixa eu refletir. Quantas vezes eu disse sim, não só para o Marcelo, né, como para o Rômulo, né? Não, oh, meu Deus, eu estou citando o nome, né? O Rômulo é o pai da Labelle, se você não sabe. Cedi, sim, para os relacionamentos para caber. Silvia, mas você, num dado momento da sua vida, você já foi você? Eu acho que eu comecei a saborear um pouquinho de quem eu sou de verdade, mas no último relacionamento. Mas eu acho que tinha algo meio encantador, mas ao mesmo tempo também tinha algo que me tolhia. Encantador porque o Marcelo tinha uma característica de me soltar muito. E ele trazia essa questão da fala de que ele gostava do meu jeito de ser. Mas, ao mesmo tempo, ele soltava para ver até onde eu ia. Ele achava que eu não sabia, mas eu sabia disso. Mas, muitas vezes, eu também cedi para caber. Cedi para caber em alguns gostos. Cedi para caber com relação do que ele desejava, do que ele queria. E, às vezes, essa batalha que a gente trava insanamente na cabeça da gente é horrível. Eu quero te dizer que a minha cabeça, ela frita, tá? E frita mesmo, porque eu sou uma pessoa nesse cabeção aqui não tão fácil assim, porque toda hora eu estou terapeutizando, toda hora eu estou pensando, e às vezes isso cansa, porque seria mais fácil de dizer você quer ou você não quer. O que você deseja, o que você não deseja. E essas batalhas que ficavam gritando ali na minha mente, às vezes a primeira resposta eu dava instantaneamente porque eu queria fugir da responsabilidade da escolha. Porque quando você se posiciona mediante a vida, você está pagando um preço. O preço de ser você. Mas será que você paga esse preço de ser você hoje? Ou você transfere essa responsabilidade para o outro, achando que você está encontrando o melhor caminho, achando que você está encontrando o melhor mecanismo? Às vezes a gente nem reflete
sobre frações de decisões que a gente toma na nossa vida, o quanto isso vai impactar com relação a quem você é, o que... Vocês vão ver eu falando muitas vezes sobre isso. Porque entenda, quando a gente fala muitas vezes sobre isso, e parece meio óbvio você pensar em quem você é, mas na profundidade que isso precisa, a gente não faz. E a gente não faz porque a gente tem medo, cagaço realmente de bancar as nossas escolhas. E quando você não banca as escolhas, essas batalhas insanas, elas gritam na cabeça. Essas batalhas insanas ficam, mas por que eu fui? Eu podia não ter ido. Mas por quê? 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 Para! Tu não foi porque tu não quis. Tu não foi porque tu tava com medo de pagar o preço. Então, às vezes, eu vou para esse movimento. Para, sua louca. Volta. Tá doida por quê? Tu não quiseste bancar. Então, às vezes, eu também não fui responsável. Às vezes, eu não fui responsável. E a maioria, tá? Das vezes, eu não fui responsável comigo. Quantas vezes, na batalha insana, a gente não é responsável com a gente? Quantas? A gente transfere a responsabilidade da escolha. Quantas vezes o escolher vai fazer com que a gente se posicione mediante a vida? Mas se posicionar mediante a vida dá trabalho. E dá trabalho do quê? Do desagradar. Você que já deve ter visto o podcast e alguns outros vídeos para trás, ou não sei se está para frente, eu não sei, cata aí, vai olhando. Eu já falei da palavra rejeição. A rejeição é algo que grita dentro de mim. A Silvia é filha de pais separados, com 5 anos de idade, então cresceu num mecanismo, numa dinâmica familiar, aonde ela tinha que agradar, sendo reforçada pela imagem, e essa menina sempre estava no modo de análise. Análise do quê? O que o outro precisa, o que o outro quer, o que o outro, ou seja, eu tomei no cu, porque as minhas necessidades mesmo que eu queria, eu não fui reforçada em pensar. Então o outro sempre foi um objeto, vou colocar objeto, né? De uma análise ou de uma atenção na minha vida para eu sempre estar ali e atender a necessidade do outro. Porque sim, eu era a Jane, né, da lâmpada. O gênio. Então eu era a Jane, né, da lâmpada. Nossa, denunciei minha idade agora, não foi? A Jane da lâmpada. Então o seu desejo era uma ordem. Então eu sempre estava neste polo. Mesmo estando nesse polo de atender as necessidades do outro, eu travava essa batalha insana na minha cabeça. Do tipo, poxa, mas eu sou tão legal, eu fiz isso pro outro, o outro nem reconheceu. Poxa, eu queria que o outro fosse legal comigo. Ou, poxa, eu liguei no dia do aniversário, eu queria que a pessoa lembrasse no aniversário. Poxa. Porra, tu não fizeste porque tu quiseste? Tu fizeste porque tu tava esperando com que o outro fizesse pra ti? Quantas vezes a gente trava batalhas na cabeça da gente querendo que o outro faça algo porque você tá fazendo? Não, pobre mortal, tu tá fazendo porque tu quer. Isso chama-se vida adulta. Isso chama-se vida real. O que a gente não é educado para olhar para a vida real. Que você não é o alecrim dourado. E que muitas vezes eu me coloquei como alecrim dourado. Né? Porque, lembra que eu já falei dessa menina pequenininha lá? Chamando a atenção da família por causa da imagem? Então, o que ela queria? Ela queria ser ovacionada pelo ego. Ela queria ser vista. Só que como eu comecei a trazer agora, depois da vida adulta, essa conversa com o ego, aonde esse ego ele pode se tornar presente, mas de uma maneira saudável, de uma maneira onde eu traga a responsabilidade real das minhas escolhas, sem ficar fritando. Porque, olha, deixa eu te dizer, é difícil ser a Silvia. Difícil pra caralho, porque a minha cabeça, ela fica pensando a quilômetros e ela fica nessas batalhas. Se eu puder te dizer algo para encurtar a tua batalha, algo para com que tu olhe para ti, vá pro simples. Eu tenho uma mania de problematizar tudo. Quando eu digo problematizar, é achar um problema de seu, achar um porquê de seu, e às vezes não tem porquê, às vezes só está. Ou então o outro não te mandou mensagem porque esqueceu. Ou então não te ligou porque, porra, não quis ligar. Mas a cabeça já abre um espectro. Braf!
Não ligou porque eu não, sei lá, fiz o que o outro quis. Ou então porque naquele dia eu olhei errado. Ou então, encurta, vai, o caminho. Se tu puder interromper essa batalha insana de que o outro tem o direito de ser quem ele é, o outro tem o direito de escolher e não cabe a ti ficar nesse mecanismo de análise, tu já vai economizar um bom bocado de energia. Mas eu demorei para aprender isso. E quero te dizer porque a menina que tem lá grita aqui dentro. E de vez em quando eu volto com a seguinte fala: pobre mortal, tá analisando pra quê? Volta. Às vezes o outro só não quis te mandar mensagem mesmo. E tá tudo bem. Só que esse tá tudo bem, às vezes, nossa, mete o dedo no meu rabo e gira. Porque a gente quer o quê? A ansiedade. A gente quer o quê? A resposta. A gente quer o quê? Aquele modo instantâneo. Então, lembra de uns vídeos para trás aí, se você for catar, a história do silenciar. Então, um mecanismo maravilhoso para você lidar com as batalhas insanas na sua cabeça, silencia. Às vezes o menos é maravilhoso. O menos te dá um lugar sensacional, que você não precisa ficar fritando na cabeça. Desculpa, estou vivendo um videocast que vai trazendo temas fresquinhos da minha terapia para você parar, pensar e refletir, que possa fazer sentido para você. Espero que você tenha gostado. Vê os outros episódios aí e me diz o que você achou, tá bom? Beijo, tchau, tchau.